Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu do Traje e do Têxtil, que fica na Bahia, em Salvador. Ele faz parte da Fundação Instituto Feminino da Bahia, que tem sua história entrelaçada à própria história de Salvador. O Instituto é um legado de Henriqueta Martins Catarino e apresenta-se como um resumo detalhado de um rico período vivido pela sociedade baiana no final do século XIX. Salvador é como uma capital europeia multissecular. E estamos numa rua como esta, cheia de movimento, de vibração e dinamismo do século XX. Nessa época, a cidade de Salvador era um dos maiores centros urbanos do Brasil. Era uma fase de modernização ligada à expansão dos investimentos estrangeiros e do comércio interno. E é nessa fase da história da Bahia, mais precisamente de Salvador, que em 1933 é iniciada a coleção do Museu do Traje e do Têxtil, que mostra como viviam as mulheres na sociedade desde o século XIX até o final do século XX. O edifício que hoje abriga o Museu do Traje e do Têxtil, que aqui em Salvador é conhecido como Instituto Feminino, ele foi construído na década de 1930. Ele tem uma arquitetura neocolonial, que é uma arquitetura característica dos anos 30, que ela busca referências na tradição brasileira. Ela tem esse caráter nacionalista de buscar referências na arquitetura colonial brasileira, como o frontão com volutas. Ele também se aproxima muito de uma arquitetura chamada Mission Style, ou estilo Missões, que era uma arquitetura desenvolvida na Califórnia, nos Estados Unidos e no México, no mesmo período, que busca referências na tradição arquitetônica desses países. Bem-vindos à Fundação Instituto Feminino da Bahia, obra de uma extraordinária mulher baiana chamada Henriqueta Martins Catarino, filha de uma abastada família da nossa sociedade, que dedicou sua vida à promoção da mulher. Esta casa abriga hoje 3 museus: o Museu de Arte Popular, o Museu de Arte Decor e o Museu do Traje e do Têxtil, objetivo principal da nossa visita de hoje. Este museu tem aproximadamente 7.000 peças, com variadas coleções valiosíssimas de trajes de baile, trajes de solenidade, roupas íntimas, enfim. É uma coleção rara e muito valiosa que começou na década de 1933, quando Dona Henriqueta imaginou mostrar à sociedade, mostrar ao Brasil como vivia a mulher baiana. Estamos agora na exposição permanente do Museu do Traje e do Têxtil. Esta primeira vitrine retrata vestidos de solenidade, vestidos de baile. O primeiro data do ano de 1858. Foi adquirido por Dona Henriqueta e depois doado por ela própria à Fundação. O segundo data de 1885, pertenceu a uma senhora da sociedade baiana, Dona Mariana Magalhães, que era também uma pessoa muito preocupada com o social e com a mulher. Em sequência, nós vamos ver os trajes de passeio de antigamente. A mulher passeava muito elegante, com vestidos muito compostos, bonitos, e levava consigo sempre a sombrinha, porque o sol não era tão querido quanto hoje. As mulheres não gostavam de queimar a sua pele, então usavam sombrinhas assim também muito luxuosas e bonitas. No fundo, nós temos um vestido em renda Racine, uma renda francesa que era muito chique e muito cara. Spend 1 hour with you, my sweetheart, so I may reveal my love to you. Esta vitrine retrata trajes do ano de 1890. Temos aí uma noiva desta época, né? Pode-se observar o tipo do buquê, que é
Existia um porta-buquê pela falta das floriculturas e a mantilha muito bonita que servia de véu e que às vezes era uma tradição familiar. Os outros 2 vestidos são vestidos de solenidade que trazem o Spencer, que é este casaquinho mais curto, com esse modelo chique, que era usado também para solenidades, para aniversários, para umas saídas menos solenes, mas que a mulher primava nesse tempo pela elegância, pelo pudor, pela compostura. Então vejam o tipo de gola, o tipo de manga, as saias compridas, né? Tudo isso é uma característica da época. Essas eram as roupas de ficar em casa. Eram chamados de vestidos de matinê, para usar à tarde depois do banho. Então aqui a gente vê que o universo feminino tinha vários tipos de roupa. Hoje em dia, quando a gente sai, a gente pode usar calça jeans para ir para a escola, para ir num parque, para ir para vários tipos de lugar, né? Antigamente não era assim. Retratando ainda a vida da mulher baiana no início do século XX, vemos que ela se dedicava à casa, à família, aos filhos. E a gente tem aí o ambiente do quarto da criança, né, com o bercinho, a mãe embalando, esse berço balança, né, e essa haste é para ser colocado cortinado, que era um protetor contra mordidas de inseto. Esse vestido data de 1890. Como a família era muito abastada, viajava sempre para a Europa todos os anos e é uma confecção parisiense. E do outro lado já a cama para uma criança já maiorzinha, com a coleção de bonecas. Que aqui são algumas peças íntimas. É verdade, as roupas íntimas que as mulheres utilizavam no século XIX. Hoje o que? A gente só usa o quê? A calcinha e sutiã, né? A mulher casada utilizava esse tipo de calçola aqui, que é a calçola de senhora, que tinha essa abertura na frente. Era, porque tinha que diferenciar. Já a moça, a que não era casada, a calçola dela era toda fechada. Essa foto mostra a visita do príncipe Dom João de Orleans e Bragança à dona Henriqueta, quando veio doar o vestido usado pela princesa Isabel na assinatura da Lei Áurea. O vestido, como se vê, é tafetá bordado a ouro e o manto é viludo bordado a ouro. Aqui nós temos uma vitrine com as roupas de crioula. As escravas, que eram mais queridas dos seus proprietários, tinham roupas bonitas, com joias próprias, né, que elas usavam em todas as solenidades quando serviam a visitantes na casa. Porque a gente está aqui com uma intervenção, cada exposição, tramas, tramas e tramas. Meu nome é Natalice, sou monitora da exposição Tramas. Então, a exposição Tramas ela foi idealizada por Ana Lúcia Uchoa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela já foi diretora daqui do museu por muito tempo. Ela queria dinamizar o espaço do museu, mesclando obras temporárias com obras do acervo. Para a exposição foram convidados 10 artistas, como por exemplo a artista plástica Ana Fraga, que revestiu os objetos do museu com plástico bolha. Por que vocês acham que estão forrados? Para ninguém quebrar. Ninguém quebrar, o que mais? Para não pegar poeira. Ela conta que quando criança se esbarrou em um objeto do museu. Então ficou aquele segurança olhando para ela com a cara feia. E acabou que ela ficou muito sem graça. Então ela tem essa ideia de pegar alguns objetos do museu, plastificar para dar a questão da proteção e tirar a fragilidade dos móveis. Esse vestido aqui, pele de Oxum, ele foi feito por uma cigana, que é uma estilista aqui, baiana. A técnica é em trama de nó e fibra de poliamida. Toda essa parte daqui de baixo é fibra. Fibra mesmo, feita para saco de batata. Ela faz uma homenagem a Oxum. Oxum
na religião de matrizes africanas. Aqui na Bahia nós temos o candomblé. Oxum, ela representa a deusa das águas doces, fertilidade, riqueza. Vamos conhecer a reserva técnica do museu? Ela guarda roupas do acervo que não estão sendo expostas. Nesse espaço ficam as peças brancas, como camisolas e roupas de candomblé. Se vocês quiserem apreciar algumas peças, todas em cambraia de linho e com rendas ou francesas ou rendas da terra, que é a famosa renda de bilro, né? A renda de bilro é a herança portuguesa. No século XIX, fazia parte da atividade doméstica feminina. Vocês podem ver que algumas são bem comportadas, né? De manga, de gola alta, mas algumas eram também bem decotadas. Não tanto como as de hoje, mas para a época. As roupas de candomblé, que pertenceram à Dona Nola. Aqui são as saias, né? E batas. Essa de renda inglesa. Essa aqui de renda pichilier. Aqui ficam as peças infantis da reserva. Camisolos de batizado. Esses já são bem antigos, devem ser do início do século, porque o comprimento era grande. E o traje de marinheiro, que era usado pelos meninos. No próximo bloco, vamos visitar a exposição Relíquias da Fé. E também saber como a moda foi se transformando durante o século XX. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a Salvador para continuar nossa visita ao Museu do Traje e do Têxtil, que mostra, pelo viés das roupas, bordados e tecidos, como vivia a sociedade baiana no final do século XIX até o final do século XX. O museu é obra de Henriqueta Martins Catarino. De uma família abastada, viajava muito à Europa, o que lhe abriu os olhos para a necessidade de promover a mulher na sociedade baiana. Então a gente vai ver roupas desde o século XIX até meados do século XX. Nesta sala de exposição temporária, estamos oferecendo à visitação uma boa parte do acervo do Museu do Traje e do Têxtil. Sob o título Universo Feminino, estamos oferecendo não só trajes, como sapatos e acessórios utilizados pelas mulheres no início do século XX até a década de 1990. Então aqui a gente faz tipo o quê? Um túnel do tempo das roupas femininas. Então a gente começa pela década de 10, com poiré, que é esse tipo de vestido. Antigamente, como era a roupa das mulheres, ela utilizava os espartilhos, não é verdade? Que apertava bastante aqui, porque o bonito era o quê? A mulher ter a cintura bem fininha, né? Com o poiré, ela deixa de utilizar o espartilho e o vestido vai ficando muito mais soltinho. Paul Poiret, além de livrar as mulheres do sufoco e transformar a moda, criou o modelo usado pela pintora brasileira Tarsila do Amaral, na sua primeira exposição no Brasil em 1929. Dá-lhe, Tarsila! Vocês poderão observar a cronologia, né? Como a moda vai evoluindo. 1910, 1920 já é a época da melindrosa. As melindrosas eram bem ousadas para a época e tinham uma maneira de vestir específica que questionava as regras sociais.
Antes delas, por exemplo, só prostitutas usavam maquiagem. Anos mais tarde, essa moda voltou. E eu me lembro, mais ou menos nos anos 50, que eu também tive um vestido de melindrosa. Então, tudo isso nos leva ao passado. É a memória, não é, que está presente e que isso emociona. Absolutamente admirável sair do espartilho e entrar num shape como esse. Essa é a nossa melindrosa, que é uma melindrosa feita em filé. É uma manufatura, é uma renda. Olha só que coisa mais extraordinária. 1930 já traz um vestido de solenidade que poderia ser usado nos tempos de hoje, porque ele realmente não choca a moda de hoje, mas a moda é assim, ela vai e ela vem. A alegria dos anos loucos chegou ao fim com a crise da Bolsa de Nova York em 1929. Os anos 30 recobriram elegantemente, sem grandes ousadias, as formas do corpo da mulher. Da mesma forma que você pode observar um Balmain já, década de 40, que volta à estrutura da cintura, a saia com volume. E aqui a gente tem um Christian Dior. Olha que incrível essa indumentária. Um brocado em veludo e uma estampa de cachemir. É uma riqueza esse museu, né? E também o que era muito utilizado na década de 40 era peles de animais. Mas em vez de tirar a cabeça e as pernas, por que deixaram? Esse daqui porque ela utilizava assim, como se fosse um echarpe. E também era chique, era bonito, era elegante fazer também esse tipo de utilização assim, mostrando o animal, porque as pessoas não se preocupavam com isso. E aqui na década de 1950, nós temos os vestidos de baile de formatura. Este vestido é da primeira engenheira que se formou na Escola Politécnica da Bahia. Depois ela foi professora universitária e esse vestido nos foi doado como símbolo da época em que as formaturas eram solenes, com vestidos de baile, belíssimos do tipo desse aí. O estilista francês Christian Dior causou o frisson que o mundo pós-Segunda Guerra precisava. Glamour e feminilidade foram as palavras-chave nos anos 50. E esse vestido é um vestido muito famoso. A gente vê que, um exemplo, tem uma novela. Aí uma atriz, ela vai, coloca um tipo de acessório e todo mundo quer usar, não é verdade? Foi o que aconteceu mais ou menos com esse vestido. O modelo foi usado no filme Suplício de uma Saudade, de 1955, pela atriz Jennifer Jones e virou febre até os anos 60. Aí a gente passa para a década de 60. Quem já ouviu falar aqui dos Beatles? Eu não. Eu nunca ouviu falar. Eu conheço Beatles. Sim, os Beatles influenciaram a música e a moda nos anos 60. Não tinha pra ninguém. Esse modelo foi desenhado pelo estilista brasileiro Denner, um dos pioneiros da moda no país. Os anos 70 vieram cheios de brilho. A moda dançava no ritmo da discoteca. A riqueza dos materiais e a forma de trabalhá-los é uma fonte interessante para pesquisadores e designers. O que hoje a gente chama de designs de superfície, aqui dentro desse acervo do Museu do Traje, você pode observar
o trabalho minucioso de mãos na construção dessas superfícies. Então vocês veem trabalhos como esse, uma organza desfiada na construção desse chapéu, com várias peças. Você observa aqui a riqueza de um acervo de manufaturas que é único. Como esta exposição retrata os usos e costumes, nós colocamos aqui o mobiliário de época, mostrando como era o quarto da mulher nesta década de 1930. Aqui vocês podem ver uma cadeira de balanço que nunca deixava de existir num quarto feminino, porque aqui as mulheres faziam suas costuras, bordados, tricô, crochê, se balançando suavemente, né? Como também aquela peça que é um biombo, onde as mulheres costumavam trocar de roupa atrás do biombo, era um sinal do pudor da época. E podemos também apreciar um travesseiro desta época que tem um formato quadrado e não retangular, como são os travesseiros de hoje, né? Então, a gente vê que os espelhos da penteadeira foram substituídos hoje pelos armários embutidos, com espelhos inteiros, de porta inteira, mas esses espelhos também se movimentam para que a mulher pudesse se apreciar de lado, de costas. Então, é uma característica da época, que hoje já não se reproduz mais. O Museu do Traje e do Têxtil é ligado à Igreja Católica e, por isso, tem um espaço dedicado às relíquias da fé. Aqui do meu lado, nós temos um paramento em cor preta que era usado nas missas de defunto. Hoje, a igreja continua solidária com quem perdeu um ente querido, mas usa uma estola roxa em vez de um hábito preto. Do lado de cá, nós temos o hábito de um cardeal. Esse pertenceu ao nosso primeiro cardeal, Dom Augusto Álvaro da Silva, e o peitoral, que é esta cruz, pertenceu a Dom Eugênio Salles, que também foi cardeal aqui na Bahia. Temos aqui também alguns outros paramentos. São paramentos que acompanham o ano litúrgico. O rosa, por exemplo, só é usado em um domingo do ano, que é o domingo chamado Domingo das Rosas. Os demais são usados em solenidades. O vermelho no dia de Pentecostes. A igreja tem seu calendário litúrgico. Esse calendário se revela na indumentária sacerdotal. Os bordados são feitos em alto relevo, misturando fios de ouro, ouro propriamente dito, em chapas de metal, e são cravejadas em águas marinhas, se vocês observam, rubi também. Então são joias de vestir, né? É a máxima de uma indumentária. E o equilíbrio das cores. Gostaríamos de dar um destaque especial a este solidel, que foi usado pelo Papa Pio XII. Aqui nós temos também para destacar o paramento com o qual o Papa João Paulo II, quando esteve aqui na Bahia, celebrou a sua missa campal. Esse museu realmente me surpreendeu, essa história cronológica da moda, isso é muito interessante para todo mundo saber sobre essa evolução de toda a indústria, de todo o imaginário feminino, o imaginário, enfim, que nos encanta. E realmente eu estou encantada, assim, maravilhada com a casa, com tudo. Não existe uma roupa neutra isenta de símbolos. Por isso, a partir dela é possível enxergar, entre outras coisas, os costumes de uma sociedade numa determinada época e camada social. E com isso aprender sobre a nossa história de uma forma diferente. Quer vir conhecer pessoalmente? Entre no site do Museu do Traje e do Têxtil. Ou anote o endereço. Tchau, pessoal. Até o próximo museu. Os
Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.